Aluguei um imóvel de um usufrutuário, o contrato está no prazo, mas estou sendo despejado. E agora, o que eu faço? É isso que veremos nesse vídeo. Para alugar um imóvel, não precisa ser proprietário, basta estar na posse e ter a disponibilidade do imóvel. Por isso, o usufrutuário, que não é o proprietário do imóvel, mas é parte legítima para alugar o imóvel, como locador, e não precisa da prévia autorização do proprietário. Um caso mais comum de usufruto é aquele que os pais têm um imóvel, doam aos seus filhos, mas os pais reservam para si o usufruto. O proprietário tem o direito de denunciar a locação se não assinou o contrato. Extinto o usufruto, a propriedade até então limitada torna-se plena nas mãos do proprietário, dando ao proprietário a opção de denunciar a locação, sendo irrelevante se a locação é comercial ou residencial, não importa. O significado de denúncia é o desejo de terminar a locação. Por isso é importante que a pessoa que pretende locar o imóvel, antes de assinar o contrato, examine a certidão atualizada do imóvel para saber se o locador é proprietário pleno do imóvel ou apenas o usufrutuário desse imóvel. O usufrutuário, locador, é parte legítima para propor a ação de despejo, qualquer que seja a causa, assim como também a ação revisional de aluguel. Também pode ocupar o polo passivo da relação processual nos casos de ação renovatória ajuizadas pelo inquilino, independente de ser comercial ou industrial. Já o proprietário não pode ocupar o polo passivo da relação processual, bem como locador na ação de revisão e na ação de despejo, enquanto está em vigor o usufruto, já que o proprietário não pode usufruir do imóvel locado. Anuiu, concordou por escrito no contrato junto com o usufrutuário, quando ocorrer a extinção do usufruto, ele não poderá denunciar a locação. Nesse caso, com a extinção do usufruto, o proprietário passou a ser proprietário pleno do imóvel, portanto, fica obrigado a respeitar o contrato, porque anuiu, concordou com o contrato de locação. Anuiu por escrito, não esqueça, porque exige a lei que a anuência seja por escrito. Não pode a anuência ser presumida. Por exemplo, a pessoa conhece o proprietário e o proprietário fala: não, eu concordo com a locação. Não, essa não serve. Presumida, falada, não funciona. Não é aceita pela lei. Também não é admitida a denúncia do contrato quando a propriedade se consolida, se firma nas mãos do usufrutuário. Isso acontece quando morre o proprietário. No caso do usufrutuário ser o único e universal herdeiro do proprietário. Vamos ao exemplo. Isso acontece, por exemplo, o pai somente tem um filho e o filho morre. Nesse caso, o usufrutuário herda a propriedade. A propriedade torna-se plena em suas mãos. Se a locação foi celebrada pelo usufrutuário quando ainda era usufrutuário, não poderá denunciar a locação quando passar a ser proprietário pleno do imóvel, já que foi o próprio usufrutuário que celebrou a locação. O mesmo ocorre se o proprietário doar ou vender o imóvel para o usufrutuário. O usufrutuário não pode se valer da regra da lei, já que foi ele que celebrou o contrato de locação antes da transferência da propriedade. Se o locador, ao celebrar o contrato, era proprietário do imóvel, mas só durante a locação passou a ser usufrutuário do imóvel, sem que o inquilino tenha tido notícia do fato, tem entendido a jurisprudência que não cabe denúncia da locação quando foi extinto o usufruto, porque nesse caso ficou o inquilino impossibilitado de se proteger, ele não sabia do contrato de usufruto. Nesse caso, o inquilino ficou impossibilitado de se proteger com a exigência da anuência
no proprietário. Não poderá depois ser surpreendido pela denúncia. A questão, portanto, não é enfrentada de maneira uniforme. No caso de doação com reserva de usufruto, feita como antecipação de herança, há decisões no sentido de que o proprietário não poderá denunciar a locação, já que ele se iguala a herdeiro, quando morto o usufrutuário locador, ficando obrigado a respeitar o contrato. Deverá o inquilino, ao celebrar o contrato de locação e perceber que o locador é usufrutuário do imóvel, exigir a anuência por escrito do proprietário. Só dessa maneira a extinção do usufruto não prejudicará o inquilino. O fato do locador omitir a sua condição de usufrutuário não impossibilita o proprietário de denunciar a locação quando extinto o usufruto. O locatário é que tem que investigar o fato. Para isso, basta consultar a certidão atualizada do imóvel. Fala, não me diga! O cuidado na locação quanto à anuência do proprietário deve ser maior quando o usufruto é temporário. Quando o usufruto termina, permite a denúncia do contrato, mesmo que o contrato esteja vigente, mesmo que o prazo do contrato de locação ainda não tenha terminado. O mesmo se aplica ao usufruto condicional, que se extingue com a execução da condição. Locação feita pelo usuário. Se o locador é usuário do imóvel, quando extinto o uso, permite a denúncia da locação. Em relação ao uso, tem uma causa a mais de sua extinção que não se aplica ao usufruto. Decorre da única diferença entre o usufruto e o uso. É que o usufruto não depende das necessidades do usufrutuário. Não pode o proprietário rescindir o contrato, mesmo que prove que o usufrutuário não depende do benefício, enquanto que o uso é concedido para atender às necessidades do usuário e de sua família. Se o proprietário conseguir provar que o usuário tem plenas condições de se sustentar e de sustentar a sua família, pode ser extinto o direito real de uso. Para que o juiz decida se mantém ou extingue o uso, deverá levar em conta as necessidades pessoais do usuário, conforme a sua condição social, o lugar onde vive, considerando ainda no que toca a sua família, além do cônjuge, os filhos solteiros, mesmo que já sejam maiores, mas que morem com o usuário, e também o juiz deverá levar em conta as pessoas do serviço doméstico do usuário. Extinto o uso, se o proprietário anuiu com o contrato junto com o usuário, ele não poderá denunciar a locação, ou se a propriedade se consolidou nas mãos do usuário. O usuário tornou-se dono do imóvel, proprietário do imóvel. Extinto o fideicommício, poderá o fideicomissário denunciar a locação se com ela não anuiu expressamente, não concordou por escrito. Fideicommício é normalmente uma estipulação testamentária, em que o testador constitui uma pessoa como legatária ou herdeira, mas impõe uma condição, que é transmitir o legado ou a herança para outra pessoa. Vamos ao exemplo. Um avô pode fazer um testamento deixando a herança para o seu neto, mas ficando os bens para uso e gozo do seu filho até a morte. Quando o filho falece, as propriedades são transmitidas definitivamente para o neto. Existem duas espécies de fideicommício, o universal e o singular. É o universal quando está relacionada a toda a herança, ou cota parte não individualizada da herança. Já o particular ou singular recai sobre parte individualizada da herança, individualizada determinada da herança. Há duas formas de se instituir o fideicommício, que pode ser por testamento ou doação. Ao contrário do que ocorre com o usufrutuário, o fiduciário tem a propriedade plena do imóvel, pode vender o imóvel, mas é obrigado a transmitir o
o dinheiro para o fideicomissário, que é o neto. Morrendo o fiduciário, a propriedade não será transferida aos seus herdeiros, mas para o fideicomissário, que é o neto apontado pelo avô, mesmo que tenham outros netos, mas se ele apontou só aquele, é aquele que vai herdar a propriedade. Se o fideicomissário morre antes do fiduciário, fica extinto o fideicomisso, firmando-se a propriedade nas mãos do fiduciário e depois transmitindo-se aos seus herdeiros. Aí sim pode ser transmitida a todos os herdeiros em comum. O fiduciário é parte legítima para alugar o imóvel. Quando a propriedade for transmitida para o fideicomissário, que é o neto, ele poderá denunciar a locação, se com ela não anuiu por escrito, e mesmo que o contrato esteja vigente por prazo determinado. Mesmo que o prazo do contrato esteja correndo. Se o fideicomissário neto não participou do contrato, ele não está vinculado ao contrato. Para que o locatário se proteja contra a denúncia da locação, ele deverá exigir a anuência por escrito do fideicomissário neto. No nosso exemplo, neto. O prazo para a desocupação é 30 dias. Decorrido esse prazo e permanecendo o locatário no imóvel, deve ser ajuizada a ação de despejo, sendo desnecessário que o autor justifique a retomada do imóvel, já que a denúncia se fundamenta na extinção do fideicomisso, do uso ou do usufruto. Se o fideicomissário falece antes do fiduciário, extingue-se o fideicomisso, firmando-se a propriedade nas mãos do fiduciário. O fiduciário torna-se proprietário pleno. O fiduciário não está mais obrigado a transmitir o imóvel. Se foi ele que celebrou o contrato, não pode alegar a extinção do fideicomisso para denunciar a locação. Isso seria um atentado ao princípio da boa-fé. Ele alugou como fiduciário, passa a ser proprietário, extinta a condição e ele tem o direito, a pessoa se confunde, não tem condições, confunde as pessoas. Tinha que ser um fideicomissário, um fiduciário, não dá para ser as duas numa só. Se for, confunde e é um atentado ao princípio da boa-fé. A denúncia do contrato deverá ser exercida no prazo de 90 dias a partir do momento da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto. Acabou o prazo de 90 dias, é presumida a concordância com a manutenção da locação. Para evitar a continuação da locação, o proprietário deverá exercer a denúncia no prazo de 90 dias. Terá de efetuar a denúncia no prazo de 90 dias. A lei exige que seja judicial. Eu recomendo extrema cautela e diligência na denúncia da locação, para não perder o prazo. Durante o prazo de 90 dias, o nuproprietário ou fideicomissário poderão receber o aluguel, sem que isso importe em concordância com a locação. Não é porque ele está recebendo o aluguel que ele fica impedido de fazer a denúncia ou de propor ação de despejo, desde que respeitados os prazos. No curso da ação, enquanto permanecer o inquilino no imóvel, deve pagar o aluguel, com as correções de lei ou contratual. Vou deixar para você uma palavra de Provérbios para abençoar a sua vida. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Observe, analise essa palavra, é Provérbios 1:7. Tudo que está escrito aqui é para acrescentar na sua vida, na minha vida. Não despreze a sabedoria e a disciplina. Leve isso em consideração. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar. E se você quiser adquirir um Kindle, vou deixar o link na descrição. Isso aqui é maravilhoso. Depois que eu descobri esse leitor de livros, eu carrego inúmeros livros comigo. Vou viajar, levo todos os meus livros favoritos
Eu tenho uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo, gosto de fazer pesquisa, então o Kindle é ideal porque não dá para onde ir levar uma mala de livros. Então aqui cabe livro, muito livro. Eu tenho uma quantidade enorme de livro aqui dentro. Aconselho você a comprar um para você. E até o nosso próximo encontro.